qual que é o diferencial do brasileiro? A gente tem mesmo aquele diferencial? Tem. Então, isso também vai da nossa cultura e história. Lembra que a gente é aquilo que a gente é por tudo aquilo que a gente viveu. E Sim. Itália também, Brasil também. Então, qual é o cenário do Brasil? O cenário do Brasil é um cenário muito instável. Tem um cliente meu que ele usou uma metáfora fantástica. Que metáfora é essa? Ele falou que o mercado de trabalho brasileiro é como se a gente estivesse numa escada rolante. A escada rolante está descendo e a gente está subindo. Então, isso significa dizer que no Brasil você tem que continuar estudando. Pega o currículo de um brasileiro e fala, não é possível, é pós-graduação, é mestrado, às vezes vocês têm 2 graduações, que eu fui perguntando, mas para que isso? Mas então, porque no Brasil, a gente sempre, desde quando eu nasci no Brasil, a gente escuta em crise, né? A dificuldade de encontrar trabalho, encontrar um bom trabalho, crescer. E o brasileiro, ele entrega mais do que aquilo que é pedido. Um cliente, hoje de manhã eu estava com ele, eu estou fazendo toda a preparação dele, ele é um coordenador de assistência, né? Então ele é um gerente no hospital na área de enfermagem, eu sei todos os termos em italiano. Enfim, eu estou preparando ele, eu falei assim, você é meu cliente, você está me surpreendendo, porque o brasileiro é isso, ele contrata o serviço, ele ainda quer mostrar serviço para a pessoa que contratou. Porque o brasileiro, ele quer surpreender, né? Ele sempre quer fazer aquela coisa a mais. Isso significa dizer que essa é a nossa vantagem. É uma das vantagens, né? Então, o brasileiro, ele quer fazer acontecer. Gente, o problema está aí para ser resolvido. A gente não se assusta. Então, vamos... Para deixar claro, Marcelo, você está querendo dizer que os profissionais italianos não são competentes? São. Mas aqui na Itália, o que acontece? É cada um no seu quadrado. Isso, então, se eu isso que eu ia falar. Eles até estranham, né, Marcela? Quando você... Estranham, Como assim? Então, os italianos, se eu sou pago para fazer A, B, C e D, eu vou fazer isso. É isso aí. Mas eu saio de 6 horas, como dizem a minha cliente, quando eu saio de 6 horas, 6 horas, assim, ó, a caneta cai da mão e eu não tô, não escuto, não falo. Então, isso, por um lado, é claro que é positivo, porque precisa ter ordem, né? Eu preciso ter uma rotina, né? No Brasil é normal fazer hora extra. Inclusive, a minha assistente, eu fico, para com isso. Por que você tá me respondendo esta hora? Entendeu? Porque o brasileiro, ele é assim, ele quer mostrar serviço, quer fazer, não. Então, esse é o diferencial do brasileiro. Porque se ele não sabe, ele aprende, ele tem aquela força, como muitos italianos falam, né? Avete la fame, né? Vocês têm que ter a vontade de fazer as coisas, e sem dúvida esse é o diferencial. É claro que, por isso que a gente precisa entender a cultura do trabalho aqui na Itália para também não assustar. Então, a gente tem que usar isso de uma forma positiva. Mas o brasileiro, ele tem essa garra, ele consegue resolver problemas, né? O italiano, ele já pensa step by step. O brasileiro, geralmente, ele já pensa um pouco mais fora da caixa. Ele é profissionalmente mais preparado no sentido que, no Brasil, quem trabalhou no Brasil, ele, geralmente, a função que no Brasil, vamos dizer assim, no Brasil eu trabalho com gestão digital manager, ok? Aqui na Itália, o digital manager, ele é separado em 7 funções. Então, aqui a gente tem uma super especialização. Então, no Brasil, a gente já tem um olhar mais sistêmico. A gente já fez um monte de coisa, né? Então, isso, sem dúvida, é uma vantagem. E também uma outra. O brasileiro começa a trabalhar cedo. Os italianos, eles não trabalham e estudam. Eles estudam e depois trabalham. Então, geralmente, eles vão começar a fazer os primeiros estágios, assim, ó, depois dos 26 anos. Né? Então, vai muito diferente. O trabalho de verdade lá depois de uns 2, 3 anos. Então, 29 e 30. Então, 30 anos eu estou na casa do papai e da mamãe, e 30 anos já está com filho, casado, de repente já se separou, já está vivendo a nova vida, já está... Então, vocês entendem que no Brasil tudo acontece muito rápido, né? Então, eu estou falando uma que eu estudei aqui, né? Eu fiz o meu mestrado aqui.
Eu fiz aqui na Itália e trabalho com italianos, trabalhei com italianos no setor de recursos humanos, então eu fiz treinamento para eles. Então, aqui é toda uma dinâmica diferente. Então, não é nem positivo, nem negativo. Mas, sem dúvida, se a gente pega o italiano e o brasileiro com 30 anos, possivelmente o brasileiro, ele vai falar mais línguas, Sim. né? Ele vai ter vai ter feito mais cursos, vai ter mais experiência. Então, a gente tem que usar isso ao nosso favor. Lembrando sempre que eu estou falando de aspectos culturais, tá? Sim. Então, como o italiano começa a vida do trabalho um pouco mais tarde, o brasileiro não. Ele está mais preparado se a gente compara da mesma idade. Sem dúvida.